Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Sou o professor Flávio Soares de Física. Sou do sexo masculino, com 50 anos de idade, sou homem pardo, cabelos pretos, tenho estatura mediana, estou trajando uma calça jeans azul escuro e uma camisa gola polo vermelha escura. Tá? O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para as anotações. Hoje, a nossa aula será de um dos assuntos mais importantes que tem para vestibular, uma parte de ótica, e dentro dessa parte de ótica vamos trabalhar com a propagação reta da luz, só que associando essa propagação reta de luz à formação de imagens, e essas imagens serão observadas em lentes delgadas, lentes esféricas, que lembrem, as lentes podem ser convergentes ou divergentes. Vamos às nossas questões então. Primeira questão, uma questão de vestibular da UEA, correto? A figura mostra algumas gotas de água que atuam como lentes esféricas sobre uma folha. Aí eu preciso que vocês visualizem a figura das gotas e observem a imagem que ela está formando, certo? Bora continuar a leitura. Considere que se pretenda produzir uma imagem de um objeto real com as mesmas características das produzidas por essas gotas, utilizando uma lente esférica de vidro com distância focal f e colocando o objeto a uma distância d do seu centro óptico. Para isso, será necessário usar uma lente, vamos às alternativas. Letra A, convergente, tal que a distância D seja maior que 2 vezes f. Letra B, uma convergente, tal que a distância fique entre f e 2 f's. Letra C, divergente, tal que a distância D seja menor que f. Letra D, uma lente divergente, tal que a distância D fique entre f e 2f, e letra E, convergente, tal que a distância seja menor que f. Vamos à resolução da questão. Primeiro, para você resolver uma questão como essa, você vai ter que lembrar quais são as lentes que você pode usar para formar a imagem. Primeiro, você vai ter que lembrar que essas lentes, nesse caso, sempre vão ser formas geométricas, claro, formadas por superfície de espelho. Se você não esqueceu, nós temos 3 tipos de espelhos que formam imagens: espelhos planos, esféricos côncavos e esféricos convexos. Lembram disso? Se você pegar 2 espelhos quaisquer e juntar, você vai ter uma superfície de lente. Essas lentes formam imagem, deixando a luz passar através dela. Lembra da teoria que todo raio de luz se propaga em linha reta, e nesse caso não vai ser diferente. Para formar a imagem através de uma lente, os raios de luz vão passar através da lente, vão sofrer aquela famosa refração, vão sofrer desvio na sua trajetória e, ao desviar, vão gerar a imagem de um objeto. Agora, qual tipo de imagem que você vai ter? Aí lembra a teoria. As imagens formadas por lentes e por espelhos podem ser reais ou virtuais. Mas claro que vai depender do tipo de lente que você quer. O que eu quero que vocês lembrem? Primeiro, a forma das lentes. Aqui na nossa tela nós temos as lentes que são convergentes e as lentes que são divergentes, correto? As convergentes são tipos de lentes que fazem com que o raio de luz que passe através dela convirja para um ponto específico, e nesse caso você vai ter que lembrar que é o foco da lente, beleza? As lentes divergentes, por outro lado, elas já têm a possibilidade de fazer com que os raios de luz que passem através dela sofram desvio, se afastando desse foco, espalhem ao passar por ela. Mas mesmo com essa convergência da lente convergente ou esse espalhamento da luz associado à lente divergente, você vai ter a formação da imagem. No caso, o que eu quero que vocês observem? Primeiro, o nome de cada lente. As convergentes podem ser biconvexa, plano-convexa, côncavo-convexa. As divergentes, bicôncava, nesse caso uma lente plano-côncava, é uma lente côncavo-convexa. Outra coisa importante que você não pode esquecer, a formação das imagens. A imagem formada pelas lentes depende exclusivamente da posição do objeto em relação à lente. Se nós começarmos com as lentes convergentes, eu posso colocar o objeto na frente à frente dessa lente, em qualquer posição, e para cada posição dessa você vai ter uma imagem formada. Observe a figura. Nós temos na primeira situação um objeto colocado ao lado esquerdo da lente
E a posição desse objeto, se você prestar atenção, é uma posição após o centro óptico da lente. Uma posição cuja distância é maior que 2 vezes o foco da lente. Nessa posição vai ter uma imagem formada pela figura que vocês estão vendo. Após os raios de luz sofrerem refração, você vai ter uma imagem localizada do outro lado da lente, na região da imagem, e nesse caso a tua imagem formada vai ser uma imagem real. A imagem está de cabeça para baixo, vai ser invertida e nesse caso vai ser menor que o tamanho do objeto. Agora, aproxima o objeto da lente, você vai ter uma outra posição para o objeto, que nesse caso está exatamente em cima do centro óptico da lente. Para essa posição, o objeto a uma distância 2f da lente, a imagem que você está vendo é uma imagem que está de cabeça para baixo, logo ela vai ser invertida, vai estar na mesma região do objeto, logo vai ser real e nesse caso vai ter o mesmo tamanho do objeto. A sua imagem vai ser real invertida e do mesmo tamanho do objeto, beleza? Outra posição do objeto, nesse caso entre o foco e o centro óptico da lente. Tá certo? Para essa posição, veja a imagem. Qual é o tipo de imagem que nós temos formado? Uma imagem real, que está no lado, na região onde a imagem deve ser formada, do outro lado da lente em relação ao objeto. Ela vai estar de cabeça para baixo, vai ser uma imagem invertida, e o tamanho dela é maior que o tamanho da imagem do objeto. Presta atenção, essa imagem é maior que o tamanho do objeto, só que invertida. Assim, a quarta posição do objeto é o objeto em cima do foco. Para essa posição do objeto, veja que os raios passam pela lente, saem refratados de modo que as suas trajetórias são paralelas e por isso não há uma imagem formada próxima à lente. Para essa posição, o que você diz? Que a imagem vai ser formada no infinito, então não tem uma imagem para você visualizar, certo? A última posição de objeto para a formação de imagem na lente convergente acontece quando você tem um objeto localizado entre o foco e o centro da lente. Nessa situação, mediante a observação da propagação do raio de luz e refração através da lente, o que você acaba enxergando? Que a imagem formada desse objeto está na mesma região do objeto, está do mesmo lado do objeto. Essa imagem do mesmo lado do objeto é uma imagem real, vai ser uma imagem virtual. Ela não está mais de cabeça para baixo, está de cabeça para cima, então você diz que ela é uma imagem direita. E olha o tamanho dela, vai ser uma imagem maior que o tamanho do objeto. Resultado, para essa posição do objeto entre o foco e o centro da lente, você tem uma imagem virtual, uma imagem direita e uma imagem maior que o tamanho do objeto. No caso das lentes divergentes, você tem uma única imagem para ser observada. Nessa situação, você pode colocar o objeto onde você quiser à frente da lente. Por quê? Porque você vai ter uma única imagem para ela. A partir da observação da figura que você está vendo na tela, você tem a trajetória dos raios de luz formando uma imagem na mesma região do objeto. Essa imagem formada na mesma região do objeto é uma imagem, como nós já vimos, virtual. Nesse caso, a imagem que você está vendo não é uma imagem invertida, é uma imagem direita, e o tamanho dela é menor que o tamanho do objeto. Observe que para essa imagem, para esse tipo de lente, você tem uma imagem virtual, uma imagem direita e uma imagem menor. Não esqueça isso. E as equações? Quais são as equações que nós temos quando falamos de lente? Temos as equações de Gauss, a equação que relaciona o foco, que é a primeira equação que vocês estão vendo, a posição P e a posição P'. Lembra que P é a posição do objeto em relação à lente e o P', nesse caso, a posição da imagem em relação à lente. Lembra isso? As outras equações referem-se à ampliação da imagem. A ampliação é o quanto a imagem é maior ou o quanto a imagem é menor que o tamanho do objeto. Nesse caso, a ampliação pode ser imagem sobre objeto ou menos o P sobre P'. E também uma outra equação seria F menos P, correto? Qual a resposta para a questão? Primeiro, voltamos lá. Qual é o tipo de imagem que eu estou vendo? Olha a figura da gotinha, viu? Você tem a gota formando uma imagem da folha, essa imagem da folha é maior que o tamanho real. E um detalhe, ela não é de cabeça para baixo, ela é direita. Então, a imagem que está se formando é uma imagem direita e maior que o tamanho da folha, desses quadradinhos da folha que você está vendo. Baseado nisso, qual o tipo de lente que eu vou usar? Aquela lente que forma uma imagem maior e direita do objeto. E aí vem a pergunta, qual é o tipo de imagem, qual é o tipo de lente que forma uma imagem maior e direita do objeto? Ora, uma lente convergente. Mas qual é a posição do objeto para que essa imagem seja, nesse caso, maior e direita em relação ao objeto? Ora, o objeto deve estar localizado em uma posição entre o foco e o centro da lente, uma posição menor, nesse caso, que é a distância focal. Baseado nisso, qual a alternativa que nós marcaríamos? Letra E. Vamos à nossa segunda questão, uma questão da OEA do ano de 2023. Uma vela acesa está a 120 centímetros da parede.
Sobre a parede é projetada uma imagem dessa vela invertida e com metade da altura da vela. Sabendo que essa imagem é obtida utilizando uma lente convergente e conhecendo a equação de Gauss, I sobre O igual a menos P' sobre P, a distância entre essa lente e a vela é, letra A, 100 centímetros, letra B, 80 centímetros, letra C, 60 centímetros, letra D, 50 centímetros, letra E, 40 centímetros. Bom, vamos à solução da questão. Para você resolver a questão, primeiro você vai ter que visualizar, você vai ter que identificar na figura que está na tela os elementos associados à formação da imagem e, nesse caso, a posição do objeto, correto? Olhando para a figura, o que você tem? O objeto, a lente, a imagem. A distância do objeto, a lente, a distância P, não esqueça isso. A distância da lente à parede, que é a distância da lente à imagem, é a nossa distância P'. Na questão, o que ele quer que você calcule? A distância entre a vela e a lente, que seria a de própria distância P. Para isso, quais são os valores que eu tenho que usar na resolução? Primeiro, os 120 centímetros que ele deu para vocês. Olhando a figura que está projetada na tela, você observa que o 120 é a distância entre o objeto e a parede. Lembra que a lente está no meio. Nessa configuração, os 120 centímetros acaba sendo a soma entre a distância do objeto até a lente e da lente até a parede. A soma da distância P com a nossa distância P', correto? Aí você fica pensando, tá, professor, ele quer calcular a distância do objeto à lente, a distância P. Então, nessa relação, já posso isolar o valor do P'. Quem seria o P'? Distância da parede à lente, distância da imagem à lente. Seria aqui para nós o 120 subtraído da distância P. Pô, mas foi só essa a relação que ele deu? Não. Ele também diz que a imagem tem metade do tamanho do objeto. E aí é que está a questão. Se você diz que a imagem tem metade do tamanho do objeto, como é que eu escreveria isso matematicamente? Ora, de um modo bem simples, né? Se você sabe que a imagem é metade do tamanho do objeto, você pode dizer que o objeto tem um dobro do tamanho da imagem. Então, se a tua imagem tiver uma altura h, o teu objeto automaticamente vai ter uma altura equivalente a quanto? 2h. Agora sim, nós temos todos os termos para que a questão possa ser resolvida. O que eu tenho que fazer agora? Pegar essas equações, esses valores que eu acabei de obter e substituir na equação de Gauss que ele forneceu para vocês. I sobre O menos P' sobre P. Substituindo, o que nós vamos ter? Vai lá, objeto medindo 2h, imagem h, a posição da imagem P menos 120, correto? Você substitui o valor do P', e o P no denominador você repete. Fazendo isso, nós podemos cancelar h com h, e o que sobra? Do lado esquerdo, 1 sobre 2, do lado direito, menos, aí, P menos 120, dividido pelo P. Aqui você vai ter que fazer um arranjo matemático para calcular a distância P que nós queremos, correto? Matematicamente, passando o P multiplicando, passando o 2 multiplicando e isolando o P, qual o valor que nós obtivemos para a distância entre objeto e lente? 80 centímetros. Baseado nisso, das alternativas, qual que nós marcaríamos? Letra B. Vamos à nossa terceira questão, uma questão do vestibular da UEA, do macro. Uma pessoa precisa medir o pé direito de um apartamento, porém possui disponível apenas uma pequena régua. Ela então utiliza uma lupa com distância focal de 19 centímetros e realiza o seguinte procedimento. Logo abaixo de uma lâmpada acesa, embutida no teto, procura a posição em que consegue formar uma imagem nítida da lâmpada no chão. E com a utilização da régua, mede nessas condições uma distância de 20 centímetros da lente da lupa até o chão. Seguindo esse procedimento, ela calcula que o pé direito do apartamento mede, letra A, 3,60 metros, letra B, 4,00 metros, letra C, 3,40 metros, letra D, 3,80 metros e letra E, 3,20 metros. Vamos à solução. Primeiro, o que você vai ter que fazer? Observar que a lupa, lembra, é uma lente convergente. E por ser uma lente convergente, ela vai formar a imagem do objeto. O objeto que está se pretendendo formar a imagem é nada mais nada menos que a lâmpada que está localizada no teto. Então, o que ele faz? Olha a figura. Ele coloca a lupa, nesse caso, uma lente convergente bem embaixo da lâmpada e ajusta a distância da lupa, da lente, em relação ao chão, para que a imagem da lâmpada seja formada no chão. A partir daí, ele observa essas medidas. Quais são as medidas? A distância do teto
até a lente, que seria a distância da lâmpada à lente, a distância do objeto à lente, que é o P, e observa a distância da lente até a imagem, que seria a distância, nesse caso, P'. O que seria o pé direito do apartamento? Seria a altura do apartamento. Olhando a figura que nós temos na tela, essa altura do apartamento que ele quer seria nada mais nada menos que a soma, né, da distância do objeto até a lupa e da lupa até a imagem formada. Ou seja, seria, mais uma vez, essa altura H calculada pegando a soma da nossa distância P com a nossa distância P'. Só que tem um detalhe, o P' você já conhece. Quem é um P'? A distância que ele mediu com a régua. E quanto vale essa distância? Voltando no texto, nesse caso, 20 centímetros de altura, correto? Distância da lupa até o chão. Presta atenção nisso. Eu já tenho essa nossa distância P', que é a distância da imagem em relação à lente. O que está faltando para medir a altura do apartamento? A distância P. E para calcular esse P, mais uma vez, vou ter que recorrer à equação de Gauss. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre o P mais 1 sobre o P'. Lembra que o foco já foi dado. Quanto mede o foco da lente? 19 centímetros. Isolando o P, como vocês podem ver na equação, e substituindo os valores de P e P', quanto é o P'? 20. F, que é o foco, 19. P, 20. 19, que seria o foco. Você encontra uma distância entre a lente e o teto, nesse caso a lâmpada, de 380 centímetros. Mas eu preciso da altura toda, que é a soma do P com P'. Somando o 380 com o 20 que nós temos, qual é a altura total? 400 centímetros. Em metros, divide por 100, não esquece, 4 metros. Baseado nisso, qual a alternativa que nós marcaríamos? Letra B. Bem, meu aluno, na aula de hoje nós vimos questões relacionadas à formação de imagens em lente, um dos assuntos muito importantes para o vestibular da UEA. Siga o Preveste em todas as redes sociais.